Sejam muito bem-vindos ao canal da Consulac. Aqui nós discutimos tudo sobre o processo de fabricação de leite e derivados, sempre com aquele conteúdo bacana, bastante relevante para você. E hoje nós estamos aqui para mais uma live com um conteúdo aí importantíssimo, né? Se a gente quer ter o nosso laticínio lucrativo. A gente precisa ficar atento a essas informações que a gente vai citar aqui agora. O que eu queria começar, eu queria ter um comentário seu. Como é que você enxerga a atuação do serviço de inspeção nos laticínios que você atua? Wilson, é um detalhe interessante e curioso. A legislação, se a gente for olhar o pé da letra, a legislação ela é uma só, né? Só existe um regulamento técnico de inspeção industrial e sanitário de produtos de origem animal. Só que, ao que parece, né, os fiscais, né, que são aqueles que vão ali diretamente nas indústrias, parece que existem várias interpretações. Esse aqui é o problema que eu vejo, que é o maior problema que a gente encontra hoje com a fiscalização. Não é nem o fato de ser fiscalizado e ser cobrado de acordo com o que a lei exige, mas sim as interpretações, né? Onde a gente observa assim, coisas absurdas, né? O pessoal querendo autuar por umas coisas muito absurdas, e outro fiscal já visitou a empresa, né, por um período muito longo e nunca falou nada. Isso é muito comum. Isso é muito comum. O fiscal está ali fazendo visita periódica para a empresa por um período longo, 5, 10 anos. Aí quando o fiscal sai, transferido ou aposenta, entra outro fiscal, e na primeira visita o cara já enche a indústria de auto-infração, como se a empresa estivesse atuando de maneira errada. Isso para mim é pior. Isso é uma questão. Nós aqui na parte de projeto também, a gente tem uma dificuldade muito grande com a elaboração de novos projetos. Geralmente o pessoal que quer construir uma indústria, quer até mesmo reformar a sua, eles visitam alguns outros laticínios e aí se depara com essa situação que está falando. Fulano de tal, você está falando comigo que não é permitido. Vou dar um exemplo clássico aqui, que é algumas coisas que acontecem. Você está falando comigo que câmara de salga e secagem tem que ser separado. Mas lá no laticínio do fulano usa a mesma câmara de salga e secagem. Eu quero fazer isso no meu laticínio. Né? Aí, o que eu explico para o pessoal a gente tem um novo RISPOA, né, e a gente tem que seguir ele. E uma coisa particular que eu vejo, por mais que tenha auditoria, o Ministério da Agricultura só consegue adequar determinado tipo de laticínio, entra com uma reforma e ampliação. A agricultura exige que seja desmembrado, por exemplo, uma câmara. Tem que separar essa câmara fria, câmara de salga de câmara de secagem. Isso é uma das coisas que acontece. Então, assim, o mais importante é ter ciência que tem uma legislação em vigor, igual você falou aí, você citou, e a gente tem que seguir ela. E a outra coisa que eu sempre coloco nas lives, é muito importante, por mais que tenha essa interpretação, igual você citou aí agora, eu gosto de frisar muito isso, a gente está trabalhando com um alimento. Então, tem-se todo o embasamento, você tem que ser seguido por questões de segurança alimentar. É lógico, gente, isso aqui eu estou generalizando. Existem casos isolados onde existem algumas coisas atípicas, né? Que a gente discorda do Ministério da Agricultura, mas no geral a gente tem que seguir essa legislação. E quando a pessoa vai registrar uma indústria, você falar isso é muito importante. Porque é a realidade, né? Isso, a gente assina um termo de compromisso. Então, quando a gente assina esse termo de compromisso, a gente quer dizer o seguinte: estou ciente que tenho que acatar toda a legislação. E uma outra coisa importante, que tem que ser colocado é o seguinte: o órgão de inspeção federal, estadual, qualquer ele que seja, ele não tem obrigação nenhuma de informar o laticínio sobre a legislação que está em vigor. É obrigação do laticínio procurar saber isso. Então, eu falo assim, porque o que acontece muito, cara? Chegou a fiscalização e vai gerar um auto de infração por determinado tipo de coisa. Mas eu não sabia disso.
É, O problema eu é que é não- obrigação sua saber. Não é isso? com certeza. Isso vem do próprio direito, né? Que a gente não pode alegar que cometeu um crime porque não conhecia a lei. Sim. Né? Então, assim, não existe essa alegação. É a mesma situação. Ah, você vai ser autuado por determinada situação. Ah, mas eu não sabia que essa situação era proibida. Não tem como fazer esse tipo de alegação. Né? Isso, inclusive, não pode nem entrar, né, Luiz, na defesa ou no recurso Não. do auto de infração, porque não tem peso nenhum. Não tem peso Sim. nenhum. Né? Você se comprometeu quando fez ali, né, assinou aquele termo, se comprometendo a cumprir tudo aquilo que a legislação sanitária vai promover. E uma vez que não cumpriu, é justamente aquele ponto, né, igual eu falei na última live, é justamente por você ter conduta de não respeitar preceito normativo que você vai ser autuado. É. Aquele preceito, ele já existe, se você não cumpre ele, vai ser autuado, né, E independente qual seja. você citou uma coisa importante aí com relação à defesa. Eu tô falando, essa semana eu tive um telefonema de um laticínio, não é um laticínio que a gente atende, que ele falou assim: eu queria uma orientação sua de como eu faço a defesa. Eu tenho uma contadora aqui que ela sabe preencher muito bem o documento, e se você me orientar, eu vou fazer. Pessoal, é muito importante, quem tem laticínio aí que está participando dessa live, é muito importante que contrate um profissional, que seja a gente ou outro, tá? É lógico que nós temos que vender o peixe da gente, né? Mas Lógico. que seja outro, mas que você tenha certeza que esse profissional tenha embasamento para fazer uma defesa. É. Eu estou falando assim, porque eu já peguei algumas defesas onde a pessoa, um caso particular de um laticínio, esse laticínio foi até interditado, ele contratou uma pessoa para fazer uma defesa, e a defesa da pessoa foi o seguinte: não, realmente o laticínio cometeu só de infração, mas o laticínio já corrigiu, o laticínio está apto a resolver esse problema e isso não vai acontecer mais. Eu acho que a pessoa que está pensando, está fazendo defesa, ela pensou assim: não, eu vou assumir o erro e me retratar, que o fiscal vai entender minha boa fé e vai liberar meu laticínio. Aí, o que aconteceu? Tomou um auto de infração com a penalidade máxima exigida pelo Ministério da Agricultura. Por quê? Porque ele assumiu o erro. Pessoal, uma defesa sem embasamento nenhum. Então, esse laticínio está interditado até hoje, né? A gente está tentando, de todas as formas, desinterditar, e é um processo bem complicado e moroso nessa Muito, situação muito. específica, eu não vou citar, É. mas a defesa que foi feita, ela agravou muito a situação. Né? Então, assim, é muito importante. É porque você acabou de citar aí uma situação de interdição. E o Sim. pessoal pensa assim: ah, não, mas ele deu um auto de infração e acabou ali, é só auto de infração, pronto, acabou. Não é bem assim. Né? O ato administrativo de lavrar um auto de infração para a empresa é um dos atos que podem ocorrer. Dependendo do tipo de infração, o fiscal ele pode fazer um termo de apreensão cautelar, por exemplo, de produto, se for o caso. Ele pode fazer um termo de interdição total ou parcial da empresa. Né? E depois de tramitado todo o processo administrativo, ainda pode ocorrer, dependendo, é claro, da infração cometida, a cassação do número de registro. Né? Então, assim, Prejuízo grande. não é só o auto de infração, ele é a primeira etapa de um processo administrativo. Toda vez que o fiscal te autuou, abriu ali, fez uma auto de infração, ele iniciou um processo administrativo, onde que vai ser apurado se aquela infração que o fiscal relatou no auto de infração, ela é ou não procedente, e se ela for procedente, quais as atitudes vão ocorrer. Aí vem de advertência, multa, interdição, suspensão, cassação, por aí vai, dependendo do tipo de infração que comete. Né? Então, é importante a gente lembrar desse trâmite. Porque eu vejo muito, Wilson, o pessoal pensar assim: não, tomou um auto de infração aqui, eu vou pagar a multa, pronto, acabou. Não é só isso. Né? Até já escutei um absurdo dos caras que falaram assim: ó,
Não, eu prefiro fazer errado aqui, essa situação que é errada, eu sei que está errado, mas se eu tomar um auto de infração, eu pago e valeu a pena. E você está falando de fraude, né? Geralmente. É fraude. Né? E o pessoal achar que isso é normal, que pode fazer, refazer, que só vai pagar multa. É. Não é assim. Né? Um outro detalhe também, aproveitando que você está falando, é o seguinte. O que eu vejo muito, tá? O pessoal recebeu uma autuação. Você tem 10 dias para elaborar uma defesa, igual eu falei, tem que ter um embasamento muito forte para mandar para o Ministério da Agricultura. A partir daí ela vai ser julgada e caso ela seja, mesmo assim, ela não seja acatada, tem como você recorrer. E é importante cumprir esses prazos. Eu estou falando isso porque tem muita gente que pensa assim, que é igual uma dívida que você tem com o banco, você deixa aquilo rolar e no futuro vai aparecer o banco te oferecendo uma proposta. Não, estou te propondo aqui para resolver a situação um valor mais barato. Não, o negócio tem de agravar a situação. Com certeza. Então, quanto mais presente a empresa tiver perante a auto-inspeção, melhor para ela. Né? Então, fazer a defesa em tempo hábil, mostrar a boa-fé, uma coisa que você sempre fala, mostrar a boa-fé da empresa, né, perante ao serviço de inspeção e perante a qualidade do produto, isso é muito importante. Nós temos uma visita ilustre aí do senhor Ronaldo do Latim Cocais. Ronaldo. Ronaldo, cara, que prazer ter você aqui. Bom demais, cara. Olha só. Legal. O Ronaldo é um cliente nosso, pessoal, de muitos anos e assim, sem puxar sardinha pro lado dele, o melhor doce de leite que eu já comi é fabricado no Latim Cocais do Ronaldo. Bom demais. Grande abraço, Ronaldo. Começou bem essa noite e vai terminar bem, viu, Ronaldo? E como é que você acha que tem que ser a indústria, o posicionamento da indústria perante uma auditoria? Eu estou te perguntando isso pelo seguinte: chegou um fiscal na indústria, o pessoal arruma uma correria, tentando consertar coisa que às vezes nem tem conserto. E assim, no meu ponto de vista, o fiscal, o cara vivia, já está acostumado com fábrica, não adianta querer. Mas fala um pouco pra gente peraí, só um minutinho. O resultado é nossa parceria, Ronaldo. Cara, valeu demais. Valeu, Ronaldo. Como é que você acha que tem que ser o posicionamento da indústria perante uma auditoria? Bom, eu vou falar de uma situação que, inclusive, eu vivi. Né? Eu trabalhei durante um período muito grande numa indústria e que antigamente, eu falo assim, dá a impressão que é muito tempo atrás, né? Mas não é tanto não, viu, gente? É só uns 20 anos atrás só. O fiscal ele ficava permanentemente dentro da indústria. Né? E nesse caso, dessa indústria que eu trabalhava, era um fiscal e 2 agentes de inspeção. Então, assim, era uma... A todo momento, você estava esperando que o fiscal aparecesse ali na área de produção. Ele chegava, ia para a sala deles, e vez ou outra eles entravam na fábrica, não era todos os dias, né? Mesmo estando lá na fábrica, não era todos os dias que eles entravam na área de produção, mas vez ou outra eles entravam. Então, assim, isso fazia com que a empresa estivesse mais preparada. Então, a empresa, a todo momento, ela está preparada porque os caras iam entrar, né, e não se sabia qual o horário. O que acontece é que hoje, né, as fiscalizações, principalmente em laticínios, elas ficaram periódicas. Então, o fiscal visita a empresa periodicamente, 1, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, raramente 4 vezes por ano. Isso eu falo a inspeção federal, né? Porque às vezes nos estados isso é mais efetivo, né? Aqui em Minas, por exemplo, a gente observa que o INMA, né, que é o órgão que fiscaliza produto de origem animal, ele tem uma frequência de visita às indústrias muito maior. Mas o que acontece? As indústrias, elas não se preparam, né? Elas entendem que assim, não estou trabalhando aqui, está tranquilo, ao que o fiscal chegar, eu vou ali e limpo aquela área, guardo aquele produto, organizo o meu almoxarifado. Isso é um problema gravíssimo. Isso é um problema gravíssimo.
Porque eles ficam aguardando o momento do fiscal chegar para executar. É para isso que serve o programa de autocontrole. O programa de autocontrole é para você ter controle sobre os seus processos sem ter necessidade do fiscal lá dentro da fábrica. Né? Então, quando a gente fala que o programa de autocontrole ajuda muito, ajuda de verdade aquelas indústrias que estão preocupadas em fazer o que é certo. Né? Aquelas indústrias que não estão preocupadas em fazer o que é certo, elas vão entender o programa de autocontrole como um documento de gaveta e, consequentemente, toda vez que o fiscal chegar, tem que sair correndo, corre para cá, corre para lá, guarda isso, tira aquilo, lava aquilo e outro. Né? Infelizmente, tem muito essa situação. Então, o que eu imagino de preparo é simplesmente executar aquilo que é correto, aquilo que foi determinado no plano de autocontrole. Se você está fazendo isso, o máximo que vai acontecer é o fiscal pedir para você melhorar aquilo que você está fazendo. Né? Porque já está cumprindo aquilo que a legislação determinou. Né? Mas, infelizmente, não é o que a gente observa. Não é o que a gente observa. Na maioria das empresas, a gente chega para visitar. Para você ter ideia, eu já cheguei numa empresa, não é cliente, né? Eu fui visitar uma empresa, aí quando eu cheguei, eu vi que o pessoal da plataforma ficou totalmente descontrolado. Né? Sem entender o que estava fazendo, corria para cá, um pulou na plataforma, correu lá para o fundo. Eu falei assim, tá vendo? Ele está achando que é um fiscal que está chegando aqui e vai... Sabe? Então, assim, e não é que estava fazendo coisa errada, não, gente. Não é que a empresa estava fraudando, nada disso. Mas é que o básico a empresa não estava cumprindo. Né? Vai organizar o pátio depois que o fiscal está lá fazendo a visita. Não adianta. Sabe, o fiscal já viu, gente, já chegou, já viu. Né? Então, assim, são situações de organização, principalmente, que as empresas pecam muito por esperar a fiscalização chegar. E não usar o programa de autocontrole como uma ferramenta para ajudar eles a não terem esse tipo de situação. Né? E o autocontrole faz isso, quando bem elaborado e colocado em prática. O Juliano está questionando aqui para a gente, qual a principal causa de infração em indústria de laticínio? A principal hoje, e essa eu posso te falar que esse ano ela é a principal, né? Porque volta e meia tem algumas causas aí maiores. Mas qualidade da matéria-prima hoje é a principal causa. E isso eu falo assim... É o BQFL? Cara, esse aí... Raramente o fiscal visita uma fábrica e não dá um auto de infração. Tem que estar funcionando perfeitamente. Né? E dentro desse quesito, né, qualidade da matéria-prima, né, não é só qualidade da matéria-prima, tem vários itens dentro dele. Né? E é aquilo que a gente estava falando lá. O PQFL é um. Né? Dentro do PQFL a gente tem as médias geométricas CPP e CCS, isso direto tá pegando. Né? E uma coisa que o pessoal não entende de forma alguma e está tomando auto-infração demais. 3 médias consecutivas de CPP fora do padrão, o leite tem que ser suspenso, até que se tenha um resultado dentro do padrão, para que volte a coletar esse leite. E isso é o que o pessoal não entende de forma alguma. Deu 3 médias geométricas, quer continuar pegando. Não, mês que vem o resultado dele vai dar dentro, que eu já visitei, que isso não vai dar problema mais, eu já orientei o produtor, aí o fiscal chega, vai olhar o resultado de média e encontra 3 médias geométricas fora. Inclusive, isso é uma coisa interessante, né? O pessoal que está participando aí, que trabalha em laticínio, vocês conseguem extrair lá no sistema do laboratório, do laboratório da RBQL que vocês utilizam, o relatório de média geométrica trimestral referente ao ano inteiro da empresa? Por que eu estou falando isso? A maioria das empresas não sabe extrair esse relatório. E às vezes fica perdendo um tempão lá, colocando resultado em planilha para gerar média, para ele ficar calculando e falando quem está fora, quem está dentro. Praticamente todos os laboratórios da RBQL, eles têm um campo para você imprimir esse relatório pronto, com todas as informações, inclusive é padronizado. Lá você vai encontrar lá, produtor que é novo vai estar marcado em azul, né? Produtor que tem a primeira média geométrica trimestral fora do padrão, fora,
ela vai estar amarela, a segunda vai estar alaranjada e a terceira vai estar em vermelho. Ou seja, esse relatório é maravilhoso para quem trabalha com PQFL. Ele consegue perfeitamente saber quem é que está fora e promover as ações ali para correção. Né? Então, para mim, hoje, o que mais gera auto de infração para as indústrias é, sem dúvida, a qualidade da matéria-prima. E o outro item que eu queria falar que gera muito é produto acabado, fora dos padrões de qualidade. Esse aí a gente vê muito, muito, né? O pessoal faz o produto, mas não se preocupa com padrão de gordura, não se preocupa. No doce é um caso grave, né? O pessoal quer fazer doce com umidade de 35, mas a legislação permite o máximo 30, e aí a gente vê bastante autoinfração nesse sentido. Então, matéria-prima e produto acabado, com certeza, são assim, os maiores fontes de autoinfração que a gente vê. Né? Entendi. E, agora na parte de produto. Em termos de critério de produto, na sua opinião, Sim. quais os produtos são mais fiscalizados, que o Ministério da Agricultura tem mais atenção neles? O grande Robson está aí, Robson Lira. Boa noite, Robson. Bom, Wilson, o que acontece? Com relação a produtos, a gente tem produtos, sim, que são mais visados pela fiscalização. Isso aí, às vezes o pessoal até imagina assim, mas o CIF está pegando meu pé, porque toda vez que vem aqui, coleta, e ali no laticínio do fulano de tal, eles não coleta produto. É porque existe, né, uma classificação dos produtos com relação à sua possibilidade de contaminação. Isso é claro. Então, produtos de consumo direto, como leite pasteurizado, leite UHT, né? Esses produtos, com certeza, eles vão ser mais fiscalizados, vão ser mais coletados. Né? Outros produtos também que têm essa importância, né, devido à sua característica de favorecer o desenvolvimento microbiano, produtos de alta umidade. Né? São produtos que são frequentemente coletados. Né? Aí a gente cita ricota, queijo cottage, queijo Minas Frescal. São produtos que sempre vão ser foco de avaliação ali da qualidade, porque eles oferecem condições de desenvolver micro-organismos muito mais fácil que, por exemplo, um queijo parmesão. Né? Que você tem uma condição totalmente diferente, a atividade de água muito baixa, você tem um pH muito baixo, que não favorece o desenvolvimento de uma série de micro-organismos patogênicos. Então, assim, existe sim essa classe de produtos que vão ser mais fiscalizados. Né? Muitas vezes o pessoal fala assim, mas eu trabalho aqui com leite pasteurizado e o CIF toda vez que vem aqui coleta o leite pasteurizado. Pode ter certeza que vai coletar. Né? Isso é normal e normalmente nas fábricas que trabalham com esse produto de consumo direto, as coletas são feitas de 2 a 3 vezes por ano. Né? Então não adianta, tem que ter cuidado. Produzir produtos como queijo frescal, queijo ricota, cottage e alguns outros de teor de umidade mais elevado, exige maior controle de qualidade para evitar problemas e, consequentemente, autoinfração. A gente tem uma pergunta aqui. Qual a umidade correta de um queijo colonial? Tem regulamento técnico desse queijo, velho? Não tem. Na verdade, assim, o queijo colonial é mais por semelhança, né? Ele é um queijo de média umidade. Então, assim, vai variar entre 36 e 45,9. Vai variar dentro dessa faixa. Né? Como um queijo colonial de boa qualidade e de umidade. Mas, assim, a gente vê queijo com umidade até bem mais alta. Mas ele perde um pouco a característica do queijo colonial, né? Um bom queijo colonial vai ficar ali nessa faixa, 39, 40. Vai ter um resultado muito interessante aí de umidade para ele. Mas, assim, com relação à fiscalização, né, a faixa de umidade é alta, né? O intervalo, né, que você pode fazer o queijo. Então, não tem muito problema com a fiscalização, não. Eu queria que você fizesse uma breve apresentação, falasse um pouco, né?
um pouco sobre o que são os programas de autocontrole, para quem não sabe, e qual a sua importância e quais os riscos de uma autuação por não estar com esse programa de autocontrole elaborado de maneira correta e atualizado. Ou mal feito, né, que é muito Não caso. sei. O que acontece? O programa de autocontrole em si, né, o próprio nome já deixa claro para a gente que é aquilo que você vai fazer como empresa para se autocontrolar. São manuais onde você descreve uma série de itens, né, básicos. Eu falo básicos porque aqueles ali são obrigatórios. Se você entende que existe outro programa que você queira descrever, pode incluir ali. Né? Mas os itens básicos ali correspondem a 17 itens básicos. Né? De higiene, de saúde dos colaboradores, de água, controle da água que você utiliza, controle da matéria-prima, do produto acabado, controle de rastreabilidade. São alguns itens que compõem todo o programa de autocontrole. Então, quando a gente descreve um programa de autocontrole, para cada item desse, você descreve tudo aquilo que você executa na sua empresa para que ela tenha aquele programa sob controle. Então, assim, escrito tudo aquilo que você executa como forma de monitoramento da água para que ela tenha a qualidade necessária, que ela seja uma água potável, que seja uma água que possa ser utilizada tanto para consumo quanto para produção, ou seja, no processo de fabricação. Então, assim por diante, em todos os itens a gente descreve como é executado, como é executado aquele plano de autocontrole, e a gente descreve e cria os registros. Né? Não é só descrição, não é só gaveta, tem que ser monitorado. E a gente monitora e registra. Isso vai ser auditado pelo órgão de fiscalização. Então, o programa de autocontrole, quando bem elaborado e implantado, né, isso é importante a gente dizer, porque o pessoal costuma elaborar o plano, às vezes o plano é muito bom, mas não implanta. Não executa da forma que é executado. Aí que começa a gerar os problemas. A falta do programa de autocontrole faz você ter problemas não só na sua produção, porque sem controle você vai ter problema na sua produção, mas também vai ter problema com o órgão de fiscalização, autuação. O seu programa de autocontrole não contempla outro auto de infração. E você ter o seu programa de autocontrole na gaveta, sem aplicabilidade nenhuma dentro da sua área de processo, é outro auto de infração. Então, assim, ele tem uma importância muito grande e gera muito auto de infração, desde que não seja bem executado. Né? Muitos programas são muito bem descritos. Né? A descrição é maravilhosa. E, inclusive, descreve uma fábrica que nem existe. Né? Sim. Eu já vi programa de autocontrole assim, da gente chegar e ler ele e falar assim, mas qual fábrica que é essa aqui? Não é a fábrica que eu estou vendo aqui agora, não. Né? Maravilhoso, a descrição perfeita de tudo aquilo que deve acontecer. Demais. Mas aí você vai na fábrica, tudo diferente. Né? Então, o programa de autocontrole é específico. É específico para as suas condições. Né? Ele deve ser descrito de acordo com as suas características. Né? Não é só copiar e colar lá na internet, não, que não vai funcionar, não. Vai ficar um programa de gaveta aí e vai tomar áudio de infração, além de tudo. E na hora de corrigir, nem sabe o que é que tem que corrigir. Infelizmente. Eu queria fazer um comentário aqui sobre isso. Pessoal, eu vou afirmar uma coisa aqui. 70% dos laticínios não tem problema de autocontrole. Tá? 70%. Estou te falando assim, de cada 10 fábricas que eu visito, 9 não tem problema de autocontrole. E a primeira pergunta que eu faço quando eu visito uma fábrica é a seguinte: como é que anda o seu programa de autocontrole? Não, meu, aqui tá tudo certinho. E tal, tem tudo aqui e tal, não sei o que, papapá, tudo. Ok. Ele contratou uma pessoa para elaborar o programa de autocontrole, descreveu uma fábrica, igual ele está citando aí, que é uma fábrica que não existe, não é aquela fábrica.
esse programa não foi atualizado e não foi implantado. Então ele acha que, tendo o programa de autocontrole na gaveta dele, lá está resolvido o problema, é só apresentar aquilo ali para o fiscal que está resolvido. Como o nome já diz, é programa de autocontrole, é para controlar toda a indústria. Então, pessoal, muito cuidado, esse programa tem que ser implantado. O ideal, eu recomendo que tenha uma pessoa para olhar isso o tempo todo, né? Não, isso é exigência, né? Que seja olhado o tempo Lógico, todo. sim. Não tem saída, então você tem que ter uma pessoa específica para isso. Não pode ser qualquer pessoa, tem que ser uma pessoa bem criteriosa para olhar esse programa de autocontrole. Ele tem que ser atualizado anualmente, tem que passar por atualização, porque sua fábrica sofre alterações no decorrer do ano. E, então, assim, é de extrema importância e ele é muito passivo de autuação, como o Ed falou agora. Nós aqui da Consulac, eu falei anteriormente sobre defesa de auto-infração. A gente elabora a defesa, se alguém precisar, pode contar com a gente elabora a defesa para auto-infração. E a gente também aqui tem uma parte da empresa que trabalha com desenvolvimento e implantação dos programas de autocontrole. A gente tanto desenvolve quanto implanta. Isso. Né? Tem muita gente que contrata a gente para desenvolver e implanta por lá, ou contrata a gente para desenvolver e implantar. Então, sim, temos. Se alguém tiver interesse, manda diretamente aí. Nosso suporte está até aqui acompanhando a gente, que ele vai dar o retorno, beleza? Isso. Então, assim, Isso aí. só para colocar esse tipo de coisa, porque sempre pergunto isso nas empresas, as empresas falam que tem e não tem. E eu falo, ó, e sempre eu coloco para as empresas que eu visito, tome muito cuidado, o programa de autocontrole tem que ser verificado periodicamente, tem que ser acompanhado. Não, que tá certinho, pode ficar tranquilo. Daí a pouco, a mesma pessoa que eu questionei, ela me liga. O fiscal teve aqui, condenou o programa de autocontrole, o que eu faço? Isso viu uma atuação. Pessoal, o valor de uma descrição de um programa de autocontrole aqui na empresa é o valor, mas não chega nem a ser, dependendo de cada situação, né? Cada caso é um caso, não é nem 1/3 de uma multa que você pode tomar por conta disso. Então, assim, e sem falar os problemas que você pode ter com o serviço de inspeção, né? Então, assim, depois dessa multa, igual ele falou, que não é simplesmente a multa. Você tem uma série de coisas. E além de pagar a multa, né? você vai ter que fazer a alteração do seu programa de autocontrole. Então, o que é melhor? Elaborar um programa de autocontrole, colocar ele para funcionar corretamente, ou receber uma multa e elaborar um programa de autocontrole e funcionar corretamente. E pagar a multa ainda. É isso. Então, assim, gente, é muito importante isso. Vamos para uma pergunta aqui, é o seguinte. Para um laticínio de pequeno porte, sem laboratório, como podemos fazer a análise e ficar dentro do padrão de qualidade, primeiramente do leite e etc. Bom, o que acontece? Se você não tem laboratório ainda, né, te aconselho realmente, na medida do possível, construir uma parte de laboratório, porque pelo menos a parte físico-química, ela vai te trazer muito benefício. Você conhecer como o seu leite está entrando dentro da fábrica é importantíssimo. Né? Mas eu sei que tem fábrica pequena, que ainda não tem um laboratório completo de físico-química, mas a gente pode, qualquer pessoa hoje pode fazer um cadastro num laboratório da RBQL e encaminhar a amostra do leite que ela quer analisar para a RBQL. A gente tem laboratórios da RBQL em vários estados do Brasil, são 8 laboratórios no Brasil todo. E esses laboratórios não precisam de ser indústria, não. Se você quiser cadastrar lá a sua fazenda lá para fazer a análise do leite individual de cada vaca, ele vai fazer. Né? Então, é um bom caminho você fazer o registro num laboratório desse da RBQL e executar a análise periódica. Né? Eu quero analisar, eu tenho aqui 3 produtores, quero analisar os 3 produtores uma vez por mês. Já é um parâmetro. Né? O que não pode é você avisar o produtor que vai coletar naquele dia. Né? Aí você não vai ter parâmetro confiável de jeito nenhum. Né? Mas uma vez que você vai coletar, independente do dia, o produtor não sabe, já ajuda. É claro que eu estou falando que o melhor é você ter o seu laboratório interno
pode até mandar para o laboratório terceirizado, mas internamente você tem o seu laboratório para fazer as análises básicas, né? Você fazer uma acroscopia, fazer uma acidez, uma determinação do teor de gordura, né? São análises importantes, né, para você conhecer o seu leite, mas dá para fazer aí no laboratório terceirizado sem problema. E quanto ao produto, né, é o mesmo caso. Você não precisa ficar fazendo análise de lote por lote do seu produto. Se você não tem um laboratório específico na empresa, encaminha para o laboratório terceirizado, né? Aí já não é o laboratório da RBQR. Mas eu te aconselho a procurar um laboratório que tenha a norma 17.025, né, a ISO 17.025 implantada, que é um laboratório que oferece maior segurança, né? Porque laboratórios para análise de alimentos você encontra aí aos montes, né? Então, se assegure que esteja um laboratório que tenha implantado a norma ISO 17.025. Tenha tranquilo, vai te dar um resultado, um parâmetro interessante para você conhecer o seu produto, né? Igual a gente, mesmo que faça periodicamente, encaminhar amostras do produto para ser analisado, né? Não necessariamente frequentemente, mas periodicamente pode ser feito e já é um parâmetro interessante para você começar a aprimorar, né, a qualidade do seu produto. É É isso. isso aí. O Alessandro, quais os itens obrigatórios na queijaria para fazer análise da produção do queijo? Bom, Alessandro, o que acontece? Depende a sua pergunta fica assim, é obrigatório porque a legislação vai te cobrar, ou é obrigatório porque você entende que é importante para você? Porque, por exemplo, como queijaria, você pode simplesmente coletar a amostra do seu produto e enviar para o laboratório terceirizado, né? Você não tem obrigatoriedade de fazer aí na sua fábrica, né? Mas se você tem intenção de fazer na sua fábrica, aí o que você precisa, né, para fazer a análise e ter uns resultados de qualidade do seu produto, né? Fisicoquímica, análise fisicoquímica e análise microbiológica. Fisicoquímica você vai determinar gordura, vai determinar umidade, né, extrato seco, gordura no extrato seco. E microbiologia você vai determinar a pesquisa daquelas bactérias patogênicas mais comuns, coliformes a 30 graus, coliformes a 45, estafilococcus, né? Salmonella e listéria, normalmente a gente encaminha para o laboratório terceirizado, né, que são análises mais perigosas de serem realizadas dentro da indústria e fazer terceirizado. Faça numa frequência mensal, por exemplo, uma peça mensal. À medida que for possível, vai implementando no seu laboratório interno. Só que tem que lembrar, o laboratório interno, ele não dispensa o uso de análises terceirizadas. Não é porque você faz internamente que não precisa fazer em laboratório terceirizado. O grande Ronaldo colocou que vocês são excelentes. Ô, Ronaldo, valeu demais. Você que é, Ronaldo. Valeu. Ué, para finalizar aqui, eu acho que nós vamos marcar uma outra live para a gente continuar com esse assunto, porque a gente já está com o tempo estourando e eu tenho bastante questionamento aqui. Eu não questionei nem um terço do que eu queria. Mas eu acho que é um assunto bastante extenso. Eu vou ver com o suporte aqui quando que a gente pode colocar mais uma live dessa aí para a gente dar sequência nesse assunto. O Paulo, meu nome é Paulo colocou para a gente: estou perguntando sobre o laboratório, pois gostaria de saber se as máquinas de análise de leite servem como parâmetro laboratorial para fiscalização ou somente para análises internas. O Paulo, o que acontece? Esses equipamentos que a gente coloca aí para análise de leite, né, normalmente são equipamentos por uma metodologia de análise que a gente chama de ultrassom. Eles servem como parâmetro de análise, sim. Tem um detalhe, você precisa calibrá-lo. Então não adianta você ter só esse equipamento, porque se você tem só ele, o fiscal não vai aceitar. Agora, se você tem ele e tem como calibrar ele... Mas eu acho que o questionamento dele é sobre todos os equipamentos em geral, não é sobre o de ultrassom, não.
Será? Entendeu? Aqui, ó, a Não pergunta é o entendi. seguinte, sobre o laboratório. Gostaria de saber se as máquinas de análise de leite servem como parâmetro laboratorial para fiscalização ou somente para análise interna. É para os dois, viu, Paulo? É exigência da fiscalização e para o seu controle interno. É, mas eu entendi que eu estava perguntando aqui sobre esses equipamentos por ultrassom. Não. Né, que a gente, às vezes o pessoal pensa assim, eu posso ter um daquele ali que dá para fazer um monte de análise, tudo. Ele funciona e pode ser usado, desde que você calibre ele. Então, assim, não adianta ter só ele, né? Você precisa de ter os outros para calibrar ele. Né? Mas é interessante você ter na sua indústria aí, Paulo, todo o laboratório físico-químico, pelo menos, né, que seria o acendímetro do Ornick para você fazer a análise do Ornick, Sim, uma sim, centrífuga para você fazer a análise de gordura com a sua vidraria, o crioscópio, para você ver, pra sim. você conseguir fazer a detecção de adição de água no leite, que é muito comum, né, a Importantíssimo. densidade, que é importante você Uhum. fazer a É o densidade da sua fábrica. lactodensímetro, né? Então, assim, essa explanação que eu te dei aqui sobre esse equipamento, isso é uma exigência dos órgãos de inspeção, você tem que ter no mínimo, Isso. e também para você garantir a qualidade do seu produto aí. Se você Sim, analisar o sim. leite, você precisa de ter isso. Você tem a opção do É, aparelho por ultrassom aí, que o Hélio citou, que ele vai ser mais rápido, mas não dispensa a metodologia tradicional, é. que é com os equipamentos tradicionais. Porque tem Isso que é importante. calibrar. É importante você estar falando, Hélio, isso aí, porque tem muita gente que me questiona isso. Não, vou comprar aquele equipamento lá que resolve o meu problema, já faz tudo. Pessoal, não é bem assim. Não é Você assim. pode comprar para acelerar o seu processo, mas não é o recomendado ter só ele, tá? Não é, não pode. É porque esse tipo de equipamento ele precisa de calibração. Como que você vai calibrar ele? Você Justamente. vai calibrar ele baseado nos métodos tradicionais oficiais. Como que eu vou ajustar a gordura do equipamento? Vou fazer a gordura lá no butirômetro, na centrífuga, e a partir daquele resultado eu vou analisar. Então, me redimindo aqui, meu Instagram tinha travado, eu só vi a última pergunta dele, eu não vi a demais. Então, é realmente sobre a parede de ultrassom. É o que a gente estava explicando mesmo, sabe, Paulo? Ele pode ser utilizado, mas ele tem que ser calibrado. Né? Então, assim, não dispensa você fazer o uso dos equipamentos tradicionais. Né? A centrífuga, o butirômetro, o lactodensímetro. Para você calibrar o seu equipamento de ultrassom, você precisa desses equipamentos. E lembrando uma coisa importantíssima, né? O Wilson comentou isso aí. O equipamento de ultrassom não dispensa de forma alguma o crioscópio. O crioscópio é um equipamento e o equipamento de análise por ultrassom é outro equipamento. Né? São dois equipamentos diferentes e, apesar de existir lá nos equipamentos por ultrassom aquele ponto, aquela análise que eles chamam de ponto de congelamento, ela não serve como parâmetro para fiscalização. Essa não serve mesmo. As outras a gente tem equivalência porque você consegue, inclusive, calibrar e funciona bem. Mas essa não. E por que não serve? É porque ali é feito um cálculo e não a medida do ponto que congelou o leite. Ele é feito baseado nos cálculos de densidade, no cálculo de extrato seco, no cálculo de teor de gordura, no cálculo de teor de sais. Então, ele não tem precisão para esse tipo de análise. A gente pode lembrar para você, por exemplo, que o crioscópio ele é o único equipamento considerado de precisão dentro do laboratório físico-químico, né? Porque ele consegue detectar uma quantidade de água no leite de 0,18%. Então, pequenas quantidades de água no leite, ele tem capacidade de detectar. Então, é um equipamento indispensável também. Então, se você pretende assim desenvolver a sua fábrica, mesmo que seja pequena, inicialmente você precisa desse tipo de equipamento. Né? E aí, aos poucos, você vai implementando a parte microbiológica, de avaliação dos queijos e tudo. Lembrando que você pode fazer parte do seu controle de laboratório terceirizado. Seja das amostras do leite dos fornecedores, que até inclusive te recomendo fazer isso, fazer análise na RBQE, né, qualquer laboratório da RBQE, mas fazer frequente, né, pelo menos uma vez por mês, para você ter uma ideia de como está ficando aí o seu leite, e depois implementa o laboratório completo. É isso?
Ué, então é isso. É Bom isso, demais. pessoal. Eu acho que eu tô falando que a gente tem que dar continuidade a esse assunto, que é bastante interessante. Eu tenho bastante coisa aqui para a gente falar. E agradeço aí todos. Peço desculpas pela queda aí. A internet realmente está falhando, tanto para mim quanto para o Infelizmente. Éder. Tá ruim, Não, mas viu? isso faz parte, beleza? Ô, Paulo, espero poder ter te ajudado aí de alguma forma, mas a gente vai estar disponível aqui na próxima quinta-feira com mais uma live. É isso Convido a aí. todos a Mais uma live. participar. Então, um forte abraço a todos e até quinta-feira. É isso aí. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau para vocês. Quinta-feira tem mais live.